Meu vizinho barulhento ignorava todas as minhas reclamações sobre suas festas. Descobri que ele era um procurado da justiça e chamei a polícia anonimamente durante a balada dele. Meu nome é Paulo, tenho 42 anos, sou designer gráfico e, até 1 ano e meio atrás, considerava meu apartamento no edifício Girassol, no bairro das Palmeiras, um verdadeiro santuário. Um lugar de paz, silêncio e inspiração, onde eu podia mergulhar nos meus projetos, ler meus livros e, principalmente, desfrutar de uma noite de sono reparadora após um dia intenso de trabalho. Trabalho esse que, cada vez mais, eu realizava em regime de home office, o que tornava a tranquilidade do meu lar ainda mais essencial. Mas a paz, como descobri da pior maneira possível, é um bem frágil, e o meu paraíso particular foi invadido e transformado num inferno sonoro por uma praga moderna que atende pelo nome de vizinhos sem noção. Ele se chamava Flávio, mas preferia ser conhecido como Júnior DJ ou, entre o bando de desocupados que frequentava seu apartamento, apenas Juninho Problema. Um sujeito na casa dos seus 30 e poucos anos, com um bronzeado artificial que destoava do cinza do nosso prédio, correntes de prata falsificadas no pescoço e uma marrã de quem se acha o rei do camarote, mesmo morando num 2 quartos alugado que, eu suspeitava, era pago por alguma ajuda familiar ou por fontes duvidosas. Ele se mudou para o apartamento de cima, o 1201, numa sexta-feira barulhenta, com uma equipe de mudança que parecia mais uma torcida organizada e caixas de som que já anunciavam o apocalipse acústico que estava por vir. No primeiro fim de semana, dei um desconto. Ah, é a festa de Open House, pensei, enquanto o funk proibidão no volume máximo fazia os quadros da minha parede tremerem e o lustre da sala balançar perigosamente. Ele é novo no pedaço, deve estar animado. Coloquei meus fones de ouvido com cancelamento de ruído, um investimento que, mal sabia eu, se tornaria meu melhor amigo e meu pior inimigo, e tentei me concentrar no meu trabalho. A festa de Open House, no entanto, emendou o sábado, o domingo e, para meu horror, começou a dar sinais de que se tornaria um evento semanal, se não diário. A rotina do Juninho Problema era previsível em sua capacidade de me enlouquecer. Durante o dia, um silêncio quase suspeito. Mas, assim que o sol começava a se pôr, a metamorfose. O apartamento 1201 se transformava numa sucursal de boate de quinta categoria. O pancadão estralando, o sertanejo universitário na sofrência máxima, o eletrônico de rave com um grave que parecia perfurar meu cérebro. E não era só a música. Eram os gritos, as gargalhadas estrondosas, o arrastar de móveis que soava como uma manada de búfalos dançando sapateados sobre a minha cabeça, o cheiro de cigarro e de algo adocicado e enjoativo que invadia minhas janelas. E isso, meus amigos, não se restringia aos fins de semana. Terças, quartas, quintas, para o Juninho Problema, todo dia era dia de festa. E toda noite era noite de me privar do meu sagrado direito ao sono. Minha primeira tentativa de diálogo foi no modo vizinho compreensivo e educado. Numa manhã de sábado, após uma sexta-feira particularmente infernal que varou a madrugada, bati na porta do 1201. Ele atendeu com cara de poucos amigos, os olhos injetados, o cabelo despenteado e um hálito que denunciava uma noite regada a substâncias duvidosas. Bom dia, vizinho. Comecei, com meu melhor sorriso amarelo. Sou o Paulo, do apartamento de baixo. Olha, eu sei que você gosta de se divertir, e tudo bem, mas será que não daria para maneirar um pouco no volume da música, especialmente depois das 10, 11 da noite? Eu preciso acordar cedo para trabalhar, e o barulho tem me atrapalhado bastante. Ele me olhou de cima a baixo, com o ar de quem analisa um inseto insignificante. Foi mal aí, coroa, ele disse, com um sorriso debochado. Vou dar um toque na galera para maneirar. Mas relaxa. A vida é curta para se estressar com pouca coisa. E fechou a porta na minha cara. Coroa. Eu tinha 42 anos. Ele, uns 35. Mas, na cabeça dele, eu já era um ancião ranzinza. A música, naquele sábado, diminuiu por exatos 15 minutos. Depois, voltou com força total, como se para me desafiar. A segunda tentativa foi mais formal. Deixei um bilhete educado debaixo da porta dele, citando o regimento interno do condomínio e a lei do silêncio. O bilhete apareceu no dia seguinte, rasgado em pedacinhos, jogado no meu capacho, com um recadinho escrito à caneta numa das tiras de papel. Cuida da sua vida, otário. A partir daí, a situação só piorou. As festas ficaram mais frequentes, mais barulhentas, mais longas. Comecei a ter olheiras profundas, dores de cabeça constantes, minha produtividade no trabalho despencou. Eu, que sempre fui uma pessoa calma e equilibrada, estava me tornando um poço de irritabilidade e ansiedade. O simples som do elevador parando no andar dele no final da tarde já me causava palpitações. Eu vivia num estado de alerta constante, esperando o primeiro acorde da trilha sonora do meu inferno particular. Tentei de tudo para abafar o som. Protetores de ouvido de silicone, daqueles que moldam no canal auditivo. Fones de ouvido com cancelamento de ruído, que me davam uma dor de cabeça ainda maior se usados por muito tempo. Aparelhos de ruído branco, que apenas adicionavam mais uma camada de som irritante à cacofonia que vinha de cima.
Nada funcionava contra o grave maldito do funk dele, que parecia vibrar diretamente nos meus ossos, na minha alma. Conversei com outros vizinhos. Alguns, os mais próximos do apartamento dele, também sofriam, mas tinham medo de reclamar. O Juninho é complicado, Paulo, me disse Dona Marlene do 1202, uma senhorinha simpática que vivia à base de calmantes. Ele anda com os amigos esquisitos, gente grande, com cara de poucos amigos. Melhor não mexer com quem está quieto. Outros, mais distantes do epicentro do barulho, eram indiferentes ou até mesmo defendiam. Ah, o Paulo é muito exagerado. O rapaz só está se divertindo. Coisa de jovem, ouvi a síndica, Dona Lourdes, uma senhora que se arrastava no cargo há anos e que parecia ter um medo mortal de qualquer tipo de conflito, comentar com outra vizinha no elevador. Sim, eu procurei a síndica. Várias vezes. Dona Lourdes me ouvia com uma paciência fingida, anotava minhas reclamações num caderninho sebento e prometia tomar as providências cabíveis. As providências, claro, nunca vinham. Ou se resumiam a um circular genérico sobre a importância de respeitar os horários de silêncio, que o Juninho Problema provavelmente usava para limpar alguma sujeira no chão da sua boate particular. Cheguei a registrar boletins de ocorrência na delegacia por perturbação do sossego. A polícia apareceu uma ou duas vezes, pediu para ele abaixar o som, ele obedeceu na hora, e assim que a viatura virava a esquina, a música voltava ainda mais alta, acompanhada de gargalhadas e gritos de chupa, otário. Eu estava sozinho naquela guerra. E estava perdendo feio. O clímax da minha paciência, o momento em que o Paulo bom vizinho deu lugar ao Paulo investigador desesperado, aconteceu numa quarta-feira à noite. Eu tinha uma apresentação crucial para um cliente novo na manhã seguinte, um projeto que poderia significar um grande salto na minha carreira. Precisava estar descansado, focado. E, claro, era justamente naquela noite que o Juninho Problema decidiu dar a festa das quartas, um evento que, pelo barulho e pela quantidade de gente entrando e saindo do apartamento dele, parecia rivalizar com o Rock in Rio. Às 2 da manhã, com o funk comendo solto no volume máximo, as paredes do meu quarto vibrando e a sensação de que minha cabeça ia explodir, eu não aguentei. Subi as escadas num rompante, a raiva me dando uma coragem que eu não sabia que tinha. Bati na porta do 1201 com tanta força que quase a arranquei das dobradiças. Juninho atendeu, visivelmente alterado, os olhos vermelhos, um copo de alguma bebida colorida na mão, cercado por uns 5 ou 6 sujeitos igualmente alterados e com caras que não inspiravam a menor confiança. A música alta impedia qualquer tentativa de diálogo civilizado. Juninho, gritei, para ser ouvido acima da barulheira. Pelo amor de Deus, cara. São 2 da manhã de uma quarta-feira. Eu tenho que trabalhar amanhã. Abaixa essa merda agora ou eu juro que vou fazer um estrago. Ele me olhou com um sorriso debochado, os amigos dele rindo às minhas costas. Olha só, rapaziada. O coroa estressado resolveu dar as caras. Tá incomodado com a minha festinha particular, tiozão. Ele se aproximou, o hálito de álcool e sabe-se lá o que mais me atingindo em cheio. Faz o seguinte, seu comédia, volta pro seu buraco silencioso e não enche o meu saco. A casa é minha, eu pago minhas contas, e aqui eu faço o barulho que eu quiser, na hora que eu quiser. Entendeu, seu merda? E se você reclamar de novo, ou se inventar de chamar a polícia de novo, eu juro que o som vai ficar ainda mais alto, só pra te fuder. E quem sabe eu não faço uma visitinha aí no seu apartamento pra te ensinar a ser mais tolerante. Ele deu um empurrão no meu ombro, não forte o suficiente para me derrubar, mas carregado de uma ameaça implícita que me gelou a espinha. Recuei, humilhado, derrotado, a raiva dando lugar a um medo frio. Voltei para o meu apartamento, o som da festa deles parecendo zombar da minha impotência. Aquela noite, não dormi um único segundo. Não apenas pelo barulho ensurdecedor, mas pela humilhação, pela ameaça, pela constatação de que eu estava lidando com alguém que não tinha o menor respeito pelas regras, pela lei, pelo próximo. Enquanto o pancadão do Juninho varava a madrugada, transformando meu quarto num inferno vibratório, e o deboche dele ecoava em minha cabeça como um disco arranhado, uma ideia perigosa, quase insana, começou a se formar na minha mente exausta. Se as regras de boa vizinhança não funcionavam com ele, se a polícia local não resolvia, se a síndica era uma banana, talvez eu precisasse descobrir quem realmente era Flávio, vulgo Juninho Problema. De onde ele vinha? Do que ele vivia? Como ele bancava aquele apartamento e aquelas festas intermináveis, se parecia não ter um emprego formal. Afinal, todo mundo tem um passado. Todo mundo tem um telhado de vidro. E eu, o vizinho otário, o coroa estressado, estava prestes a me tornar o maior especialista na vida pregressa do meu vizinho infernal. Se ele queria guerra, ele teria. Mas não seria uma guerra de decibéis. Seria uma guerra de informação. E eu tinha a nítida sensação de que, por trás daquela fachada de DJ malandro e rei da balada, havia algo muito mais interessante a ser descoberto. Naquela mesma madrugada, com os ouvidos unindo e a cabeça latejando, abri meu notebook. A caçada ao passado de Juninho Problema estava apenas começando.
E eu não descansaria enquanto não encontrasse uma forma de fazer aquela música parar. Para sempre. A ameaça de Juninho Problema, cuspida com hálito de álcool e arrogância naquela madrugada fatídica, foi o divisor de águas. O Paulo bom vizinho, que tentava resolver as coisas com educação e bilhetinhos, morreu ali, esmagado sob o peso da humilhação e da privação crônica de sono. Em seu lugar, nasceu Paulo investigador, um homem movido a cafeína, olheiras e um desejo quase febril de desmascarar o vizinho que havia transformado seu lar num inferno particular. Se as regras de convivência não se aplicavam a ele, talvez outras, mais pesadas, o fizessem. Minha primeira linha de ataque, mesmo sabendo que seria provavelmente inútil, foi intensificar as reclamações formais. Reuni todas as notificações de multas não pagas que Juninho acumulava. Sim, Dona Lourdes, a síndica, apesar de sua inoperância, ao menos registrava as infrações, mesmo que não as cobrasse efetivamente. Gravei áudios das festas com um aplicativo de decibelímetro no celular, que consistentemente ultrapassavam qualquer limite civilizado, e redigi uma carta detalhada, quase um memorial, endereçada à administradora do condomínio e à própria Dona Lourdes, exigindo providências imediatas sob pena de eu mesmo acioná-los judicialmente por omissão. A resposta da administradora foi um primor de burocracia e empurra-empurra. Prezado Sr. Paulo, agradecemos seu contato. Informamos que as questões relativas ao cumprimento do regimento interno são de responsabilidade primária do síndico. Sugerimos que Vossa Senhoria trate o assunto diretamente com a Sra. Lourdes ou na próxima Assembleia Geral. Ou seja, nada. Dona Lourdes, por sua vez, me recebeu em seu apartamento com um ar de mártir e uma xícara de chá de camomila que não acalmou nem a ela, quanto mais a mim. Seu Paulo, meu filho, eu entendo seu desespero. Mas o que eu posso fazer? O rapaz é difícil. Já mandei 3 circulares este mês. Ele não respeita ninguém. E, para ser sincera, tenho até um pouco de receio daqueles amigos dele. Melhor não cutucar onça com vara curta. Tradução: o problema era meu, e ela não moveria uma palha para resolvê-lo. A polícia. Ah, a polícia. Continuei ligando, noite sim, noite também. Às vezes, uma viatura aparecia, os policiais, já me conhecendo pelo nome, subiam, conversavam com Juninho, que, na frente deles, era a personificação da simpatia e do arrependimento. O som diminuía por meia hora, e depois voltava com força total, muitas vezes acompanhado de deboches e assovios na minha janela. Em outras noites, a viatura nem aparecia, alegando ocorrências mais graves. Eu entendia, claro. Um vizinho barulhento, perto de outros crimes, parecia menor. Mas, para quem vivia o tormento diário, era uma tortura psicológica que me corroía por dentro. Juninho, percebendo minha ofensiva oficial e a ineficácia das autoridades, tornou-se ainda mais audacioso. As festas ficaram mais longas, o volume, mais alto. Começou a me provocar abertamente. Se me encontrava no elevador, cantarolava trechos de funks com letras agressivas, olhando para mim com um sorriso cínico. Deixava bitucas de cigarro e latas de cerveja vazias na soleira da minha porta. Chegou ao cúmulo de, num domingo à tarde, enquanto eu tentava ler um livro na minha sala, colocar um paredão de som virado para o chão do apartamento dele, fazendo meu piso tremer numa rave particular de um homem só, que durou horas. Aquilo não era mais sobre se divertir. Era sobre me intimidar, me humilhar, me mostrar quem mandava no pedaço. E foi aí que minha investigação amadora ganhou um novo fôlego. Se o sistema não me ajudava, eu teria que encontrar minhas próprias armas. E a maior arma do século XXI, eu sabia, era a informação. Meu primeiro desafio era descobrir o nome completo e, se possível, o CPF do Juninho Problema. Flávio era um nome comum. Juninho, um apelido mais comum ainda. Como encontrá-lo no vasto universo da internet? Comecei pelo básico, o contrato de aluguel dele. Dona Lourdes, apesar de sua covardia, tinha um mínimo de organização. Pressionei-a, ameacei com uma ação por omissão, e ela, a contragosto, me permitiu ver uma cópia do contrato dele com a imobiliária, alegando que era apenas para eu verificar se havia alguma cláusula específica sobre barulho que ela pudesse usar. Bingo! Lá estava, Flávio Medeiros de Santana. E, com um pouco mais de insistência e a desculpa de que precisava do CPF para um possível registro formal de reclamação no Procon por perturbação, consegui o número mágico. De posse desses dados, mergulhei na internet como um detetive de filme noir. Redes sociais foram meu primeiro campo de batalha. Facebook, Instagram, até mesmo o antigo Orkut que ele esqueceu de deletar. As fotos eram um desfile de ostentação barata, festas em lanchas alugadas, provavelmente com dinheiro de origem duvidosa, selfies em camarotes de boates de segunda linha, correntes de ouro falsas, carrões emprestados e sempre rodeado por uma trupe de parças com o mesmo ar de quem acabou de ganhar na loteria do crime. Nada muito concreto, mas o perfil era claro. Um sujeito que gostava de viver no limite, de exibir um padrão de vida que não condizia com nenhuma atividade profissional lícita aparente. Em seu perfil do LinkedIn, curiosamente, ele se descrevia como empreendedor digital e consultor de investimentos alternativos. Uma piada. Aprofundei a busca.
Usei o nome completo e o CPF em sites de consulta de processos judiciais. Nada na minha cidade, nem no meu estado. Mas o sotaque dele, que eu notava nas raras e explosivas conversas que tivemos, não era dali. Havia um carioquês arrastado, um jeito de falar que denunciava uma origem mais ao sul. Comecei a expandir a busca para os tribunais de justiça de outros estados. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Horas e horas varando madrugadas, digitando o nome dele em sistemas judiciais lentos e interfaces confusas, enquanto o som das festas no andar de cima continuava a me atormentar, agora quase como um incentivo macabro para minha caçada. Muitas vezes, bati em becos sem saída. Homônimos, processos arquivados por falta de provas, pequenas contravenções que não justificariam um mandado de prisão. O cansaço e a frustração ameaçavam me consumir. Eu estava sacrificando meu trabalho, minha saúde mental, minha pouca vida social que restava, nessa busca obsessiva por algo que talvez nem existisse. Será que o Juninho era apenas isso mesmo? Um vizinho infernal, um rei da cocada preta da perturbação do sossego, mas sem nada mais grave em seu passado. Mas eu não desistia. Havia algo no olhar dele, na sua arrogância desmedida, na forma como ele parecia não temer nenhuma consequência, que me dizia que ali tinha caroço debaixo daquele angu. E seu Jamil, meu vizinho sábio da história da fazenda, mentalmente, eu já misturava sagas, buscando inspiração em outras justiças poéticas, sempre dizia que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A virada veio de onde eu menos esperava. Num dos perfis antigos de rede social do Flávio Juninho Medeiros de Santana, encontrei uma foto dele, mais jovem, ao lado de um grupo de amigos, numa praia do litoral do Espírito Santo. A legenda era algo como saudades da galera de Vila Velha. Bons tempos. Vila Velha. Espírito Santo. Uma nova pista. Foquei minhas buscas nos portais da Justiça Capixaba. E, após mais algumas noites em claro e muitos cafés amargos, o nome dele surgiu. Flávio Medeiros de Santana. E, ao lado, um número de processo que fez meu coração disparar. Cliquei. E a tela do meu computador se iluminou com a informação que eu tanto buscava e temia. Era um processo criminal por estelionato e formação de quadrilha. Ele e mais 3 comparsas haviam aplicado um golpe milionário em investidores de uma pequena cidade do interior do Espírito Santo, prometendo lucros absurdos em falsos fundos de investimento em pedras preciosas. O golpe foi descoberto, os comparsas, presos. Mas Flávio, o Juninho Problema, o empreendedor digital e consultor de investimentos alternativos, havia desaparecido do mapa antes que a polícia pudesse colocar as mãos nele. Havia um mandado de prisão preventiva expedido contra ele pela comarca de Linhares, Espírito Santo, datado de 3 anos atrás. E estava em aberto. Ativo. Válido em todo o território nacional. Meu vizinho barulhento. Meu tormento diário. O cara que me chamava de coroa estressado e otário. Era um foragido da justiça. Um criminoso procurado. Senti um misto de choque, medo e uma satisfação sombria. O queixo dele, que vivia erguido em sinal de arrogância, agora tinha um preço. E a justiça que ele tanto desdenhava estava prestes a bater à sua porta, não com pedido educado para baixar o som, mas com um par de algemas. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. A necessidade dele de festas constantes, talvez para manter uma rede de contatos do submundo ou para lavar o dinheiro sujo dos golpes. A falta de um emprego formal. A agressividade ao ser confrontado. A certeza da impunidade. Tudo fazia sentido agora. Imprimi tudo. O mandado de prisão, as notícias sobre o golpe que encontrei em arquivos de jornais locais do Espírito Santo, as fotos dele que batiam com o do procurado. Montei um novo dossiê. Um dossiê muito mais pesado e perigoso do que o que eu havia preparado para a síndica incompetente. O dilema moral me consumiu por algumas horas. E se ele tivesse amigos perigosos no prédio? E se, de alguma forma, ele descobrisse que fui eu quem o entregou? Mas a lembrança das noites insones, da humilhação, da ameaça física que ele me fez e, principalmente, a imagem das vítimas daquele golpe milionário, pessoas que provavelmente perderam as economias de uma vida inteira para sustentar a vida de rei do Juninho Problema, tudo isso pesou mais na balança. Ele precisava parar. E eu tinha a ferramenta para isso. Esperei. Com uma paciência quase sádica. Esperei pela próxima festa dele. E ela não demorou. No sábado seguinte, o apartamento 1201 voltou a tremer com a balada do Juninho. Funk no volume máximo, gritaria, cheiro de churrasco de qualidade duvidosa e de maconha invadindo meu apartamento. Era o cenário perfeito. Peguei meu celular. Desquei o número da Central de Denúncias Anônimas da Polícia Interestadual, um serviço que eu havia pesquisado e que garantia o sigilo do denunciante. A música de Juninho explodiu no andar de cima, mais alta e desafiadora do que nunca, como uma trilha sonora para o ato final da sua liberdade. Ele se achava o rei, intocável em sua fortaleza de barulho e impunidade.
Mas, enquanto o pancadão fazia minhas janelas tremerem e a fumaça suspeita começava a descer pela fresta da minha porta, eu olhava para a tela do meu computador, para o mandado de prisão com o nome completo e a foto do DJ maluco que agora era meu vizinho de porta. O sorriso que brotou nos meus lábios não era de alegria, mas de uma justiça fria, cirúrgica e iminente. Alô, polícia, eu disse, a voz firme, disfarçando a adrenalina que corria em minhas veias. Tenho uma informação muito interessante, e creio que urgente, sobre um foragido da Justiça do Estado do Espírito Santo. Ele está, neste exato momento, dando uma festinha bem barulhenta e regada a substâncias suspeitas, num apartamento no edifício Girassol, bairro das Palmeiras. O nome dele é Flávio Medeiros de Santana. E o mandado de prisão é por estelionato e formação de quadrilha. Acho que vocês vão querer fazer uma visita surpresa. A festa ia acabar mais cedo hoje. E a música? A música ia parar. Definitivamente. Desliguei o telefone após a denúncia anônima à Polícia Interestadual com as mãos trêmulas e o coração batendo como um tambor de escola de samba em final de campeonato. A adrenalina era tanta que quase não conseguia respirar. Olhei para o teto do meu quarto, onde as vibrações do baixo da música infernal de Flávio Juninho Problema Medeiros de Santana pareciam ter diminuído um grau na minha percepção, talvez pela pura antecipação do que estava por vir. Será que viriam mesmo? Será que minha denúncia anônima, baseada em pesquisas de um designer gráfico desesperado e insone, seria levada a sério? E se ele descobrisse que fui eu? A lembrança do seu olhar ameaçador e do empurrão no meu ombro me causou um calafrio. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Cada rangido do elevador, cada porta batendo no corredor, cada sirene distante na cidade me faziam pular. Eu andava de um lado para o outro no meu pequeno apartamento, como um animal enjaulado, espiando cautelosamente pela fresta da cortina da sala, que dava para a rua em frente ao edifício Girassol. A festa no 1201, alheia à minha angústia e ao destino que se aproximava, continuava a todo vapor. Gritos, gargalhadas, o pancadão no volume máximo, como se Juninho quisesse esfregar na minha cara sua certeza de impunidade. Eu havia fornecido à polícia o nome completo dele, o número do mandado de prisão do Espírito Santo, o endereço exato do prédio e do apartamento, e a dica de que ele estava ali, naquele exato momento, provavelmente com a guarda baixa, em meio a uma de suas habituais celebrações ruidosas, e como eu sutilmente sugere, regadas a substâncias de procedência duvidosa. Era uma aposta arriscada, mas a única que me restava depois de meses de tortura sonora e humilhação. Perto das 3 da manhã, quando meu corpo exausto já começava a ceder ao desespero e a crer que nada aconteceria, ouvi. Primeiro, um som distante, quase imperceptível em meio à batida incessante que vinha de cima. Depois, mais claro, inconfundível. Sirenes. E não eram as sirenes melancólicas das ambulâncias ou o alarido apressado dos bombeiros. Eram as sirenes graves, urgentes, da polícia. E estavam se aproximando. Rápido. Corri para a janela, o coração na boca. E então, as luzes. Azuis e vermelhas, cortando a escuridão da madrugada, refletindo nas janelas dos prédios vizinhos. 3 viaturas da Polícia Militar pararam em fila dupla em frente ao edifício Girassol, sem alarde, mas com uma presença que impunha respeito e anunciava que a brincadeira havia acabado. Vi as portas se abrindo e policiais descendo, alguns uniformizados, outros à paisana, mas todos com aquela aura de autoridade que faz o mais valente dos malandros repensar suas escolhas. Eles entraram no prédio de forma organizada, silenciosa. Prendia a respiração. O som da festa no 1201 continuava, alheio, como a trilha sonora de um filme de suspense no momento que antecede o clímax. E então, o silêncio. Um silêncio abrupto, chocante. A música parou no meio de um refrão particularmente ofensivo. Como se alguém tivesse puxado o fio da tomada da usina de Itaipu. O baixo que fazia meu peito vibrar emudeceu. As gargalhadas cessaram. E, nesse vácuo sonoro, ouvi o som que, para mim, foi mais doce que qualquer sinfonia de Mozart. Batidas fortes, autoritárias, na porta do apartamento 1201. Polícia! Abra esta porta! É a polícia! A voz era metálica, amplificada por um megafone, e ecoou pelo poço de ventilação do prédio, chegando nítida aos meus ouvidos. Colei o ouvido na minha porta, tentando captar cada detalhe. Ouvi um burburinho confuso vindo do andar de cima. Cadeiras sendo arrastadas. Vozes alteradas, assustadas. E a voz de Juninho, antes tão arrogante e desafiadora, agora com um tom de surpresa e... seria medo? Que porra é essa? Polícia a essa hora? Deve ser engano. Ou algum vizinho cagão chamou por causa do som de novo. Ele gritava lá dentro. Flávio Medeiros de Santana. A voz do policial no megafone soou novamente, agora mais imperativa. Abra a porta imediatamente. Temos um mandado de prisão em seu nome expedido pela Justiça do Estado do Espírito Santo. Mandado de prisão. Espírito Santo. As palavras-chave. Meu coração deu um salto de triunfo. Eles sabiam. Eles tinham a informação correta.
Meu dossiê anônimo havia funcionado. Ouvi um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído dentro do apartamento de Juninho. Depois, mais gritos, xingamentos, e o som inconfundível de uma porta sendo arrombada com um estrondo que fez meu próprio chão tremer. A fortaleza do Juninho Problema havia sido invadida. A partir daí, foi um espetáculo de caos e justiça sendo servida a domicílio. Gritos de mãos na cabeça. Todo mundo contra a parede. Mulheres chorando. Homens tentando se explicar, alegando que só estavam numa festinha de amigos. E a voz de Juninho, agora não mais debochada, mas esganiçada de pânico, tentando negar sua identidade, dizendo que era um engano, que o nome dele não era Flávio, que ele era apenas um DJ tentando ganhar a vida. Mas a polícia não estava para brincadeira. Ouvi um dos policiais, com uma voz calma, mas firme, ler os direitos dele. E depois, o som metálico e inconfundível de algemas sendo fechadas. O rei da balada, o terror dos meus tímpanos, estava sendo preso. Na sua própria festa. Na frente dos seus parças. A curiosidade, misturada a uma necessidade quase voyeurística de testemunhar o desfecho daquela saga, foi mais forte que o meu medo. Abri uma fresta da minha porta e espiei pelo corredor. O timing foi perfeito. Vi Juninho sendo escoltado por 2 policiais fardados, as mãos algemadas para trás, o rosto pálido, os olhos arregalados de quem não acredita no que está acontecendo. Aquela marrã toda, aquela arrogância, haviam se esvaído, dando lugar a uma expressão de puro pavor e humilhação. Ele passou em frente à minha porta, e nossos olhares se cruzaram por um instante. Não havia reconhecimento no olhar dele em relação a mim como denunciante, claro. Apenas o desespero de quem foi pego. E eu, com uma frieza que me surpreendeu, apenas o encarei, sem demonstrar qualquer emoção. Alguns dos amigos dele também estavam sendo conduzidos para fora, provavelmente para averiguação, ou talvez porque, na batida, a polícia tenha encontrado mais do que apenas música alta e vizinhos irritados. O cheiro forte de maconha que emanava do apartamento 1201 quando a porta foi arrombada denunciava que a festa não era tão inocente assim. Outros vizinhos, acordados pelo barulho da operação policial, começavam a aparecer nas portas, de pijama, os rostos amassados de sono e curiosidade. Dona Lourdes, a síndica, surgiu no final do corredor, enrolada num penhoar de bolinhas, a expressão uma mistura de choque e uma certa satisfação? Talvez ela, no fundo, também estivesse de saco cheio do Juninho Problema, mas não tivesse coragem de admitir ou de agir. Meu Deus do céu! O que está acontecendo aqui? Uma batida. No nosso harmonia plena. Ela perguntava, a voz esganiçada, para ninguém em particular. Seu Antônio do 302, o velhinho simpático que também sofria com barulho, apareceu ao meu lado na porta, os olhos brilhando. Ele me deu uma piscadela discreta e um sorriso de cumplicidade, como se soubesse, ou pelo menos desconfiasse, do meu papel naquela faxina noturna. Vi Juninho ser colocado na viatura, a porta batendo com um som metálico e definitivo. As sirenes foram ligadas novamente, e os carros da polícia se afastaram, levando com eles o meu tormento, o meu pesadelo acústico, o foragido da justiça que se escondia atrás da máscara de DJ malandro. Quando o último giroflex desapareceu na esquina, um silêncio profundo, quase irreal, tomou conta do edifício Girassol. Um silêncio que eu não ouvia há mais de um ano. Era tão intenso, tão absoluto, que chegava a doer nos ouvidos, desacostumados da paz. Voltei para dentro do meu apartamento, as pernas ainda um pouco trêmulas, mas com uma sensação de alívio que me invadia como uma onda quente e reconfortante. Fui até a janela. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons de rosa e laranja. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sabia que teria um dia de trabalho produtivo. E, mais importante, uma noite de sono tranquila. O silêncio no apartamento 1201, no andar de cima, era a melodia mais linda que eu já havia ouvido em toda a minha vida. Dormi como uma pedra naquele sábado, pela primeira vez em meses, sem a necessidade de protetores de ouvido, sem a vibração do baixo no meu peito, sem o medo constante de ser acordado pelos gritos e pela música alta. Acordei no domingo com o canto dos passarinhos na janela e uma sensação de leveza que eu havia esquecido que existia. Mas, em meio àquele oásis de paz recém-conquistada, uma pergunta pairava no ar, como uma nuvem escura num céu azul. A festa havia realmente acabado para sempre? Juninho tinha amigos, e alguns deles não pareciam ser do tipo que aceita uma derrota calado. E se, de alguma forma, eles descobrissem que o vizinho otário havia sido responsável pela queda do rei da balada? O que o destino ainda me reservava depois daquela noite de justiça anônima? A tranquilidade era maravilhosa, mas uma pequena semente de apreensão começava a germinar no meu peito. A batalha pelo silêncio havia sido vencida, mas a guerra pela minha paz de espírito, eu temia, talvez ainda tivesse mais alguns capítulos. Roteirista, a parte 3 da saga do Paulo foi de tirar o fôlego. A chegada da polícia, a prisão do Juninho Problema em plena festa, e o doce, doce silêncio que se seguiu, que clímax.
Agora, na parte 4, vamos explorar o rescaldo dessa noite memorável, as reações no edifício Girassol, a nova vida de paz do nosso herói insone e as reflexões finais sobre justiça, limites e a arte de ser um bom, ou péssimo, vizinho. Que o silêncio de Paulo seja eterno, e que a história sirva de inspiração para todos que já sofreram com o vizinho infernal. Aqui está a parte 4 e final. A paz reconquistada, o silêncio, a justiça e as lições de um vizinho infernal, parte 4 e final. A primeira noite de sono completo que tive em mais de um ano, após a Operação Silêncio Eterno, como eu dramaticamente apelidei em meus pensamentos a prisão de Flávio Juninho Problema Medeiros de Santana, foi algo transcendental. Acordei no sábado de manhã com o canto dos passarinhos, um som que eu havia esquecido que existia no meu próprio quarto, e uma sensação de leveza que parecia ter tirado uns 10 quilos das minhas costas. Não havia o eco fantasma do baixo do funk, nem a apreensão da pré-balada que geralmente começava nas tardes de sábado. Havia apenas paz. Uma paz quase palpável, que preenchia cada canto do meu apartamento. Desci para buscar o pão na padaria da esquina com um sorriso que ia de orelha a orelha, e notei que o edifício Girassol parecia diferente. Havia um burburinho nos corredores, mas não era o burburinho da festa do Juninho. Eram os vizinhos, em pequenos grupos, cochichando, os olhos arregalados, as expressões uma mistura de choque, alívio e uma curiosidade quase infantil. A notícia da batida policial no 1201 e da prisão do morador festeiro havia se espalhado como fogo em palha. Dona Lourdes, a síndica, estava na portaria, com seu penhoar de bolinhas. Ela parecia ter um para cada dia da semana, e uma expressão de quem havia testemunhado o apocalipse e sobrevivido para contar a história. Ela me parou, os olhos buscando algum tipo de explicação ou consolo. Seu Paulo, o senhor viu o que aconteceu ontem à noite? Uma vergonha para o nosso harmonia plena. Digo, Girassol. Polícia, Camburão. Disseram que o rapaz lá de cima, o seu Flávio, era um bandido procurado. Dá para acreditar? E eu que achava que ele era só um jovem um pouco expansivo demais. Apenas assenti, com a melhor cara de paisagem que consegui produzir. Pois é, Dona Lourdes, que coisa, não? A gente nunca sabe quem mora ao nosso lado. Mas o barulho, seu Paulo, o barulho acabou, ela disse, e pela primeira vez em muito tempo, vi um brilho de alívio genuíno em seus olhos. Acho que agora teremos um pouco de paz neste prédio. Paz. Aquela palavra soava como música para os meus ouvidos. E, de fato, os dias que se seguiram foram de uma tranquilidade quase inacreditável. O apartamento 1201, antes o epicentro do caos sonoro, agora estava silencioso, lacrado pela polícia para investigação. Alguns dos amigos de Juninho, aqueles com cara de poucos amigos, ainda rondaram o prédio nos primeiros dias, com olhares desconfiados, perguntando pelo parça. Mas, ao perceberem a presença discreta, porém constante, de uma viatura policial fazendo rondas extras na nossa rua, um pedido que eu, anonimamente, fiz à delegacia local, alegando receio de represálias por parte da quadrilha do meliante preso, eles também sumiram. A história de Juninho Problema, o DJ maluco, que na verdade era um estelionatário foragido do Espírito Santo, virou a principal fofoca do bairro. Saiu uma nota pequena num dos jornais locais, confirmando a prisão e os crimes pelos quais ele era procurado. Nada espetacular, nada que o transformasse numa celebridade do crime. Apenas a constatação fria de que a farra havia acabado. Eu, claro, mantive meu papel de vizinho surpreso e aliviado. Ninguém, absolutamente ninguém, desconfiou do meu envolvimento. Para todos, eu era apenas mais uma das vítimas do barulho dele, talvez a mais insistente nas reclamações, mas nunca o arquiteto da sua queda. E era exatamente assim que eu queria que continuasse. Meu anonimato era meu escudo, minha garantia de paz. Algumas semanas depois, o apartamento 1201 foi oficialmente desocupado. O proprietário do imóvel, um senhor que morava em outra cidade e que alugava o apartamento através de uma imobiliária relapsa, apareceu para resolver a situação. Ele parecia constrangido com o inquilino problemático que havia colocado no prédio e prometeu mais rigor na seleção do próximo morador. A mudança dos poucos pertences de Juninho, a maioria, equipamentos de som de qualidade duvidosa e uma coleção impressionante de garrafas de bebidas baratas vazias, foi acompanhada por um oficial de justiça e pelo olhar atento de Dona Lourdes, que fez questão de fiscalizar se ele não estava levando nada do condomínio. Com a partida definitiva do meu algoz sonoro, a vida no edifício Girassol começou a voltar a uma normalidade que eu nem lembrava que existia. Comecei a dormir 8 horas por noite, sem interrupções. Minha produtividade no trabalho disparou. As dores de cabeça crônicas sumiram. Voltei a ter prazer em ficar em casa, em ler meus livros no silêncio da minha sala, em ouvir minha própria música, num volume civilizado. Os outros vizinhos também pareciam mais leves, mais sorridentes. Seu Antônio do 302, o velhinho simpático, agora passeava com seu pincher no corredor sem medo de levar uma bronca por latidos excessivos. Dona Marisa do 503, a mãe solteira, disse que seus filhos finalmente conseguiam fazer a lição de casa em paz. Até mesmo Dona Lourdes, a síndica, parecia ter rejuvenescido uns 10 anos,
agora que não precisava mais lidar com as reclamações constantes sobre o apartamento do barulho. A queda do Juninho Problema serviu como uma espécie de terapia de choque para o condomínio. Os moradores, antes apáticos e medrosos, começaram a participar mais das assembleias, a se interessar pela gestão do prédio, a cobrar melhorias. Perceberam que a união e a vigilância eram fundamentais para garantir a harmonia e o bem-estar de todos. Uma nova chapa se formou para a sindicatura, encabeçada por seu Antônio, com propostas de modernização, transparência e, claro, tolerância zero com barulhentos e desordeiros. Ele foi eleito por unanimidade. E o Harmonia Plena, que antes só existia na placa de entrada do prédio, começou a se tornar uma realidade. Eu, por minha vez, tirei muitas lições daquela saga. A primeira, e mais óbvia, é que a paz no próprio lar é um bem inestimável e que vale a pena lutar por ela, mesmo que os métodos pareçam um pouco heterodoxos. A segunda é que, infelizmente, nem sempre os canais oficiais funcionam como deveriam, e que, às vezes, é preciso uma dose de investigação cidadã para que a justiça prevaleça. Não me orgulho de ter que ter chegado ao ponto de vasculhar a vida de alguém, mas, diante da inoperância do sistema e da agressividade do meu vizinho, foi a única alternativa que encontrei para restaurar minha sanidade e meu direito ao sossego. Também aprendi sobre a natureza humana. Sobre a arrogância dos que se acham acima da lei, sobre o medo que paralisa a maioria, mas também sobre a coragem silenciosa dos que ousam desafiar o status quo, e sobre a solidariedade inesperada que pode surgir nos momentos mais difíceis. Um salve para o seu Antônio e sua piscadela cúmplice. Minha vida hoje é tranquila. O apartamento 1201 foi alugado por um casal de professores universitários, discretos e amantes do silêncio, que se tornaram meus amigos. O edifício Girassol, sob a gestão firme e honesta de seu Antônio, virou um exemplo de boa convivência no bairro. E eu continuo trabalhando nos meus projetos de design gráfico, agora com a concentração e a paz de espírito que eu tanto precisava. Voltei a convidar amigos para jantar em casa, sem medo de que a noite seja arruinada por um pancadão inesperado. De vez em quando, lembro-me do Juninho Problema. Pergunto-me o que terá acontecido com ele depois da prisão. Se pagou pelos seus crimes. Se aprendeu alguma lição. Mas esses pensamentos são fugazes, como o eco distante de uma música ruim que finalmente parou de tocar. Ele faz parte de um passado que eu fiz questão de trancar às 7 chaves. A maior lição que ficou, no entanto, foi a de que, mesmo o cidadão mais comum, o coroa estressado, o vizinho otário, quando levado ao limite, pode encontrar dentro de si uma força e uma astúcia que nem ele mesmo sabia que possuía. E que, às vezes, para restaurar a harmonia, é preciso primeiro causar um pequeno e calculado problema. E que o silêncio, o silêncio que se segue à tempestade da justiça, esse sim, é a mais bela e reconfortante de todas as melodias. E eu o saboreio, todos os dias, como o mais precioso dos presentes. E aí, minha gente, que reviravolta na vida do nosso amigo Paulo, hein? Do inferno sonoro à paz celestial, tudo graças à sua perspicácia e coragem em investigar o Juninho Problema. Essa história nos mostra que, às vezes, a justiça precisa de um empurrãozinho, anônimo, de preferência, e que até o vizinho mais pacato pode ter seu dia de herói silencioso. Quem nunca sonhou em dar um basta definitivo naquele vizinho sem noção que acha que o prédio inteiro é pista de dança dele? Se você curtiu essa saga de suspense, investigação e, finalmente, muita paz e sossego, já sabe, né? Deixa aquele like com gosto de missão cumprida, compartilhe essa história com todo mundo que já sofreu com um vizinho barulhento, ou com um foragido da justiça morando ao lado, quem sabe, e se inscreve no canal. Porque aqui, meu amigo, a gente adora uma história onde a inteligência e a lei se unem para calar a boca dos arrogantes e trazer a harmonia de volta. Tem muito mais reviravolta e justiça sendo servida, bem fria, de preferência, vindo por aí. Fica ligado e até a próxima!